Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos aprender aí como usar os modificadores de acesso e vamos entender o conceito de encapsulamento. Bom, para começar, vocês se lembram daquela classe carro que a gente estudou aí nas últimas aulas? Ela possui um problema grave que a gente não viu ainda com relação ao atributo velocidade atual. A gente sabe que a velocidade atual de um determinado carro e no nosso modelo, ele possui duas restrições. A primeira é que a velocidade não pode ser negativa. Eu não posso acelerar negativamente um carro. E a segunda é que a velocidade não pode exceder a velocidade máxima. Eu não posso ir além do que a velocidade máxima do meu carro me permite. Então essas são as duas restrições que o atributo tem que obedecer. E a gente implementou isso. Lembra que na hora que a gente implementou os métodos acelerar e frear, a gente teve que ter esse cuidado de ir lá e fazer os ifs, fazer as validações, para que essas duas restrições elas fossem respeitadas, para que a velocidade nunca se tornasse negativa e nunca passasse da máxima. Então a gente tomou esses cuidados. Ah, beleza, mas se a gente tomou esses cuidados, então qual o problema então? Só que o problema é quem garante que o usuário da classe, quando for usar os objetos daquela classe, vai usar o método acelerar e frear. Ele pode simplesmente alterar o atributo velocidade atual do jeito que vocês vão ver aí. Então, para exemplificar para vocês, pessoal, como que a gente pode facilmente burlar essas regras aí, essa validação que a gente já fez, vou criar aqui rapidamente uma variável carro, vou criar um objeto e vou setar aqui a velocidade máxima. E vou setar também agora a velocidade atual. Sem acelerar e sem frear, sem acelerar, eu vou colocar qual a velocidade atual do meu carro. Então eu posso chegar e fazer isso aqui. A velocidade atual é igual a 1000 km/h. E o programa vai funcionar, vocês vão ver depois. Ao passo que eu posso também fazer o seguinte, velocidade atual é igual a menos 10 km/h, por exemplo. Vou rodar o programa aqui, Executor, vou imprimir alguma coisa para a gente poder visualizar. Vamos imprimir a velocidade atual dele. Velocidade atual. Vamos lá, imprimir, ok. E aqui, menos 10, que é a última velocidade que eu coloquei aqui. Então, reparem que nesse caso, eu quebrei sem problema nenhum. Tanto a regra que me impede de ultrapassar a velocidade máxima, eu ultrapassei aqui muito tranquilamente, o programa permitiu, não deu problema nenhum. E eu quebrei também a regra de não ter velocidade negativa. O carro ele tem uma velocidade negativa, que é algo que não faz sentido para a gente. O carro está parado, ele está andando a alguma velocidade. Então, assim, reparem o problema que a gente tem com essa questão de acessar diretamente os atributos. A gente poderia perder um tempão fazendo aquelas validações, verificando as situações, para que todos os valores ficassem certinho, e eu posso simplesmente acessar o atributo diretamente, fazendo que fique todos os valores aqui errados, quebrando aí as regras de validação determinadas. Então aí está o problema desse
desse acesso. Então vimos aí o problema, né, com relação à modificação direta do atributo, né? Então como que a gente resolve isso, né? Uma ideia pode ser a gente pegar, vamos colocar então um if, toda vez que a gente acessar o atributo, a gente bota um if, verificando aí essas restrições para não ser menos negativa e nem ser acima da velocidade máxima. Mas aí, se for para botar um if, melhor então criar uma função de validação. A gente cria uma função, e dentro dessa função tem esses ifs, e aí é só chamar ela. Mas a gente não teria que lembrar de chamar toda hora que o atributo for usado? E aí a gente cai no mesmo problema, acabamos de cair no mesmo problema que a gente discutiu algumas aulas atrás sobre o validar e-mail, né, que eu comecei apresentando esse exemplo do validar e-mail como um propósito inicial para a gente entender a vantagem da orientação a objeto. E aí agora a gente acaba de ver que a vantagem que a gente achou que estava tendo, não temos mais. Acabamos de ver que tudo que a gente teve cuidado com essas restrições nas funções tal, não adiantou nada, porque o cara pode pegar lá e diretamente mudar. E aí, para resolver esse problema, a gente precisa impedir que o atributo velocidade atual seja acessado fora da classe. A gente não pode deixar, a gente tem que proibir de alguma maneira que o usuário, através do objeto, acesse esse cara diretamente do jeito que a gente viu ali. E aí assim ele vai ser obrigado a usar os métodos acelerar e frear para poder mudar, manipular esse atributo, senão ele não vai conseguir. Então essa é a ideia. E para fazer isso, a gente usa o que a gente chama de modificadores de acesso. No Java a gente tem 4 modificadores: o modificador privado, o modificador pacote, o modificador protegido e o modificador público. Então vamos começar falando do modificador privado. O modificador privado ele permite que todas as estruturas, os atributos, métodos que sejam privados, estejam marcados com ele, só sejam acessados dentro da própria classe por seus métodos. Ou seja, nenhuma outra classe vai poder acessar aquelas estruturas que são privadas. Nem a classe que tem o main, nenhuma outra classe que usa essa classe, ninguém. Só quem vai poder acessar os atributos diretamente são os métodos da própria classe onde os atributos estão declarados. Então qualquer outra classe não vai conseguir acessar. E aí, para a gente definir uma estrutura, um atributo ou um método como privado, a gente vai colocar a palavra private antes da estrutura desejada. Vamos ver um exemplinho aí como que a gente faz isso no código. Bom, pessoal, estamos aqui com a nossa classe pessoa. Agora eu estou com os atributos nome e sobrenome e um método exibir nome completo, que exibe o nome, um espaço seguido do sobrenome. Para a gente deixar essas estruturas privadas, como eu já mencionei, basta colocar a palavra private antes. Então, se eu quiser que meus atributos sejam privados, eu coloco private antes dele, e tanto o nome quanto o sobrenome vão ficar aí privados. Assim como se eu quiser que o método exibir nome completo também seja privado, eu vou e coloco private antes dele. Então assim, nome e sobrenome e também o exibir nome completo só vão estar acessíveis dentro da classe pessoa. Nenhuma classe externa vai poder vir e chamar exibir nome completo, ou vai poder pegar e chamar um nome diretamente, ou botar nome igual a um valor diretamente, nem sobrenome, nada disso. Então nesse caso aqui, quando a gente define como privado, apenas
métodos de dentro da própria classe vão poder aí usar esses atributos e também chamar esse método. Beleza, galera? Então isso é aí a definição de visibilidade privada para as nossas estruturas. Bom, o próximo modificador que a gente vai ver vai ser um modificador pacote. O modificador pacote ele permite, né, que todas as estruturas, atributos e métodos marcadas com esse modificador sejam acessadas dentro da própria classe, né, através dos métodos e tal, e também por todas as outras classes que estejam no mesmo pacote da classe. Então, se tiver alguma classe que está no mesmo pacote dessa classe, ela vai poder acessar diretamente o atributo, né, e fazer naquele exemplo que a gente viu ali, acessar diretamente e alterar o valor, se ela estiver dentro do mesmo pacote ou se for um método da própria classe com atributo. Classes que estão fora do pacote não podem acessar diretamente as estruturas marcadas com visibilidade pacote. Para a gente definir uma estrutura com visibilidade pacote, a gente simplesmente não coloca nada antes da estrutura. A gente não coloca nada antes do atributo e nem coloca nada antes do método. Ou seja, é o jeito que a gente vinha fazendo até agora. A gente não bota nada. Deixa só ali o atributo com o tipo dele, o método, a assinatura lá, sem nada antes. Então, assim que a gente usa o modificador pacote, né? Vamos ver aí, só para recapitular, né, como fica aí um exemplo com modificador pacote. Bom, pessoal, para a gente definir aí, estruturas com visibilidade do tipo pacote, a gente simplesmente não coloca nada antes das estruturas, né? Então, assim, do jeito que está aqui, nome, sobrenome e o método exibir nome completo, eles todos já estão com visibilidade pacote. Tá? Então, diferentemente, no privado eu boto private, no pacote eu não boto nada. E aí, né, vocês podem perceber, né? Então, até agora, né, todas as estruturas que a gente fez aí no curso até agora, elas eram de visibilidade pacote, porque a gente não colocava nada antes delas. Então, assim, todas elas tinham visibilidade pacote, né? Até agora a gente só em tudo que a gente construiu de atributos e métodos, a gente só usou o modificador pacote. Então, assim, agora vocês estão sabendo disso. Mas, se vocês deliberadamente, né, quiserem usar a visibilidade pacote, basta então deixar, né, sem nada aí atrás dos atributos e do método. Aí vocês vão deixar essas estruturas com visibilidade do tipo pacote. Assim, elas só vão ser acessíveis pela própria classe ou por classes que estejam no mesmo pacote que essa. Então, nesse caso aqui, todo mundo que estiver no pacote geral vai poder acessar diretamente nome, sobrenome e vai também poder acessar o método, chamar o método exibir nome completo, porque eles estão no mesmo pacote. Bom, agora a gente vai ver um modificador protegido. O modificador protegido ele permite que todas as estruturas marcadas com ele sejam acessadas dentro da própria classe, pelas classes filhas, né, que herdaram dessa classe, e por todas as outras que estão dentro do mesmo pacote. Então, classes que estão fora do pacote, né, exceto se forem filhas dessa classe que tem os atributos protegidos ou métodos protegidos, exceto se elas forem filhas, elas não vão poder acessar diretamente as estruturas protegidas. Então, basicamente, ela tem o mesmo efeito lá do pacote, da visibilidade pacote, né? Então, todas as classes que estão dentro do pacote podem acessar diretamente, alterar os valores ou chamar diretamente as estruturas que estão com visibilidade protegida,
mas também classes que estão fora do pacote, que são filhas, né, que têm um relacionamento de herança que a gente vai ver um pouco mais para frente. E aí essas classes também vão poder acessar diretamente. E as outras classes não vão conseguir acessar. Para a gente definir uma estrutura como protegida, a gente coloca antes a palavra protected. Vamos ver isso aí como fica num exemplo. Bom, pessoal, para a gente trabalhar com a visibilidade protegida, a gente então vem aqui antes dos atributos e coloca protected. Tá? E se eu quiser um método protegido, basta eu vir antes dele e botar protected. Então assim, os atributos, nome, sobrenome e o método exibir nome completo só vão estar acessíveis dentro da própria classe pessoa, vão estar acessíveis, né, pelas classes que estão no mesmo pacote, nesse caso pacote geral, e também por classes filhas, né, classes que herdem de pessoas. Né? Esse é um conceito que a gente vai ver um pouco mais à frente. Tá? Mas assim, todos os atributos e métodos protegidos eles vão ter aí esse nível de visibilidade. Bom, e o último modificador é um modificador público. Né? Esse modificador ele permite que todas as estruturas marcadas por ele, né, atributos e métodos que são marcados por ele, possam ser acessadas dentro da própria classe e por qualquer outra classe do projeto. Então, qualquer classe, estando dentro do pacote, não estando, sendo filha, não sendo, enfim, qualquer uma pode acessar diretamente aquela estrutura que seja pública. Aí, para a gente definir uma estrutura pública, a gente coloca o nome public antes da estrutura desejada. Então, vamos ver um exemplo aí usando essa estrutura. Bom, pessoal, para a gente definir aí estruturas públicas, né, dentro da nossa classe, basta que a gente coloque a palavra public antes da estrutura que a gente deseja. Então, colocando public aqui, meus atributos nome e sobrenome, né, ficarão públicos. Se eu colocar public aqui, o meu método exibir nome completo, ele vai ficar público. Tá? Lembrando que toda estrutura que é pública ela é acessível por qualquer classe do projeto, não importando se está dentro de pacote, se não está, qualquer classe que quiser acessar uma estrutura pública. Então, se o atributo estiver público, eu posso ir lá, qualquer classe pode ir lá e botar o ponto nome e acessar diretamente. Pode vir e chamar o método, né? Ela pode executar esse método aqui, estando fora do pacote, não tendo nenhuma relação aí direta com a classe pessoa, ela pode chamar aí e não vai ter problema nenhum. Então a visibilidade pública ela é o nível aí mais permissivo, né? Qualquer classe consegue então ter acesso a estruturas que são públicas. Bom, e agora que a gente aí estudou todos os modificadores, a gente tem agora a solução para o nosso problema lá da velocidade atual. Então, para resolver o problema, basta pegar o atributo velocidade atual e colocar ele como privado e o problema está resolvido. Assim, o usuário vai ser obrigado a usar o acelerar ou frear para poder mexer na velocidade atual do carro. Bom, gente, de um modo geral, falando assim de modo geral, na maioria das vezes, salvo casos muito raros, os atributos sempre serão privados. Então, via de regra, um atributo ele é privado, tem exceções, mas na maioria o atributo sempre vai ser privado. Por quê? Porque é responsabilidade da própria classe controlar o acesso, e validar os valores que vão ser colocados nos atributos, para que a gente justamente tenha isso centralizado. Lembra que a ideia, o problema que era deixar essa responsabilidade espalhada no código, agora a gente tem que centralizar isso.
Então os atributos eles são privados e a classe ela cria métodos que validam e controlam o acesso àquele atributo. Então isso é responsabilidade da classe, para ficar num lugar só, bem centralizado, não dependendo de ninguém mais, nenhuma outra classe, né, para garantir a consistência daquele atributo. Não depende de mais ninguém, depende apenas da própria classe garantir a consistência daquele atributo. Os métodos, né, por outro lado, eles na maioria das vezes possuem visibilidade pública, com exceção quando são métodos auxiliares que vão ser usados aí por outros métodos da própria classe. Então, se tem alguns métodos da classe pública e precisam de algum outro método auxiliar, aí geralmente esses métodos podem ser privados, né? Mas assim, somente métodos que nunca vão ser chamados por outra classe, eles só têm o objetivo de ser usado ali dentro, né, para auxiliar outros métodos, aí eles serão privados. Agora, de resto, né, os métodos são públicos, né, eles vão ser usados aí chamados por outras classes. Então essa é a ideia dos métodos, né? Então, via de regra, os métodos eles vão ser públicos. E aí, com tudo isso, né, a gente cai na ideia de encapsulamento. Isso tudo que a gente viu com relação a essa dinâmica dos modificadores, né, tudo que a gente acabou de ver, trata-se de uma política chamada encapsulamento. A ideia do encapsulamento é que quando a gente usa uma classe, a gente não está interessado em saber o que está dentro daquela classe, nem como ela funciona, nem como ela faz as tarefas que ela se propõe a fazer. A gente só está interessado em saber o que ela faz e o resto não importa para a gente. Então isso é a ideia de encapsulamento. Por isso, tudo que não for usado fora da classe deve ser privado. Então, se tem um método auxiliar que não é usado fora da classe, privado. Atributo, privado. Por isso que a gente tem essa política. A gente encapsula só o mínimo que aquilo que é interessante para o exterior da classe, que vai ser público. Agora, o que é de interesse só da classe vai ser privado. Então, as implementações de métodos, como que está implementado esse método aqui, não são relevantes aos comportamentos externos. Só as assinaturas que são. O que o método faz, que tipo de retorno, o que ele retorna, e o que eu tenho que passar para ele fazer essa tarefa. É isso que importa. Então, o tipo de retorno, o nome do método, né, o que ele faz e o parâmetro, a lista de parâmetros que eu tenho que passar para ele. Só isso. Eu não quero saber mais de nada. Então, a grande vantagem dessa abordagem é que se a gente mudar o atributo, mudei um atributo, ou troquei, estava um códigozinho ali errado, ou precisou validar alguma coisa dentro do método, vou lá e mudo. Nada nas outras classes vai precisar ser mudado, porque nada disso é acessado fora da classe. As outras classes não enxergam nada disso que está dentro. Então a gente não precisa mudar uma linha de código nas outras classes que usam uma determinada classe. Tudo continua funcionando como se nada tivesse acontecido. Então só quem sabe que aquilo aconteceu é a própria classe. As outras, tanto faz como tanto fez, elas nem imaginam. Então, para não ficar tão abstrato, pense numa lanchonete. O cliente liga e solicita, liga lá para o balcão e solicita, ou chega presencialmente mesmo até o balcão e solicita o seu lanche, e no final o balconista entrega o lanche para ele, e aí o cliente paga e vai embora. Então o cliente ele não está interessado em saber como o lanche está sendo feito lá dentro, que procedimento está sendo adotado, quais as pessoas que estão trabalhando lá. Para ele isso não interessa, por isso ele não conhece nada disso.
A única coisa que ele precisa saber é como solicitar e receber o lanche no balcão. Isso ele tem que saber, senão ele não consegue, né, atingir aí o que ele deseja. E aí, se algum funcionário da cozinha for substituído, né, trocou o funcionário, ou se o processo de produção mudar, né, vamos fazer agora de outra forma a produção dos lanches aqui, a montagem, né, e tal, nada disso vai ser sentido, o cliente não vai perceber, não vai sentir nada disso, porque ele vai continuar indo lá pedindo e tal, recebendo o lanche dele e acabou. E aí a gente olha, né, para esse cenário e vê, né, pô, tudo está funcionando com organização, com fácil manutenção do processo, precisar trocar alguma coisa, mexer no processo, mudar uma tarefa, tudo está funcionando legal, nenhum transtorno vai acontecer. E isso é um sistema bem encapsulado. Agora, por outro lado, se a gente tem um cliente dessa lanchonete, né, e ele conhece um funcionário da cozinha, e aí quando ele vai pedir um lanche, ele liga para o funcionário da cozinha e pede diretamente ao funcionário, sem passar pelo balcão, sem ligar para o balcão, nada. Pediu diretamente lá ao conhecido dele para o lanche. E aí isso pode acontecer, né? Se a cozinha tem 20 funcionários, 20 outros conhecidos ou até mais podem ficar ligando um para cada um lá e fazendo seus pedidos diretamente com os funcionários. E aí quando essa situação ocorre, a lanchonete perde o controle, né, dos lanches que estão sendo pedidos, perde o controle da ordem dos pedidos, porque eles estão chegando de vários lugares. Chega por um conhecido me pediu esse lanche, o outro funcionário, um conhecido me pediu esse outro aqui. E aí a coisa sai do controle, né? E ainda outros problemas, né? Se aquele funcionário da cozinha for demitido por algum motivo, ou ele sair da empresa porque quis mudar de serviço, enfim, os clientes, né, que eram conhecidos dele, que pediam sempre diretamente a ele, não vão mais conseguir fazer pedido, porque ele não trabalha mais lá. Eles já estavam acostumados, acomodados, habituados a isso. Agora ele não está mais lá. Então pode acontecer, até no pior caso, dos clientes nem voltar a comprar. Não vou pedir sempre, agora que ele não está mais lá, sei lá, compro em outro lugar ou não compro, enfim. E aí a lanchonete sai perdendo, né? Então, nesse cenário, a gente logo percebe que a coisa está gerando um monte de transtorno, desorganização, prejuízo, e aí a gente vê que trata-se de um sistema não encapsulado. Então, beleza, galera? Então, essa é a ideia de encapsulamento, e a gente alcança o encapsulamento justamente através do bom uso dos modificadores de acesso nas nossas estruturas. Espero que tenha ficado aí tudo bem claro. Um grande abraço a todos e até as próximas aulas.